eu sou Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário, na sua edição O Retorno, estamos retornando agora. E hoje eu vou contar pra vocês por que o livro Somewhere Beyond the Sea, do T.J. Clune, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. O Somewhere Beyond the Sea, na verdade, ele é o segundo livro, ele é a continuação da Casa do Marcerulho, que é um livro que fez bastante sucesso uns anos atrás, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E o segundo volume, que é o que a gente vai falar sobre hoje, ele ganhou o Goodreads Choice Awards de 2024 na categoria Melhor Fantasia. Então, assim, não é pouca coisa. Quando foi anunciado que viria esse segundo livro, eu pensei, meu Deus, vão estragar. Por quê? Quando a gente tem um livro único, que é muito, muito bom, e de repente anuncia uma continuação, a gente sempre pensa, pra quê? Pra ganhar dinheiro só, né? Mas o T.J. Clune conseguiu fazer uma continuação maravilhosa, tão boa ou melhor quanto a primeira, e eu vou te contar por quê. A Casa do Marcerulho, é importante a gente localizar, se trata de crianças mágicas que estudam em uma escola para crianças mágicas em uma ilha. Mas não é que nem Harry Potter, que a gente tem uma escola que todo mundo vai e fica feliz apesar das pessoas tentando matar as outras. A gente tá falando de crianças mágicas que sofrem preconceito, bullying, ameaças por serem mágicas e, portanto, elas são mandadas para essa escola especial para, tipo, ficarem longe da sociedade. E aí, na Casa do Marcerulho, a gente conhece um inspetor do ministério, do governamental, que vai lá inspecionar se essa escola pode ou não ficar aberta. Sem dar spoilers, o que eu posso dizer é que no segundo livro, que é o Somewhere Beyond the Sea, a gente tem uma continuação desse ataque do governo contra a escola das crianças mágicas, porque fica muito claro que o governo realmente não quer que as crianças mágicas tenham acesso a direitos básicos. E assim, esses dois livros são constantemente tristeza no coração e quentinho no coração. Porque a gente vê que o preconceito, ele ainda existe e ele tá muito bem representado nesse livro. Preconceito contra crianças com deficiência, preconceito contra crianças LGBT na escola, preconceito contra a questão racial na escola. Tudo isso tá basicamente simbolizado nesse livro com essas crianças mágicas que sofrem preconceito por ser quem elas são. Inclusive, o T.J. Clune deu uma entrevista já falando que uma das inspirações para ele criar essa obra, essas duas obras, foi as escolas para crianças indígenas no Canadá e nos Estados Unidos, em que essas crianças eram obrigadas a ir para as escolas consideradas normais e terem outro nome, deixarem a sua identidade de lado, aprenderem outra língua e deixarem de ser indígenas. Então ele está construindo toda uma narrativa sobre uma escola de crianças mágicas que vão ter que abrir mão da sua magia e de quem elas são para poder se integrar na sociedade das pessoas consideradas normais. E aí, se a gente se pergunta por que amar tanto esse livro, a gente já chega aqui no primeiro ponto. A gente tem um paralelo gigantesco com questões do mundo atual, e especialmente nesse segundo livro aqui, com as leis contra pessoas LGBT e contra pessoas trans que têm surgido no mundo inteiro. Pra quem não sabe, a gente tem visto políticas emergirem em vários países, não só Brasil, como também Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e etc., que querem banir que seja discutida questões de gênero e sexualidade na escola, que querem banir que as crianças possam utilizar os pronomes com o qual elas se sentem confortáveis na escola, que querem banir o acesso à saúde pública para pessoas trans e para realizar suas transições. E nesse segundo livro, a gente vê o governo querendo fazer essas políticas anti-crianças mágicas e dá pra ver o eco dessas políticas anti-trans e anti-gênero nessas páginas. Então, assim, a forma como é simbolizado, como representa e como toca a gente é muito linda. O autor soube fazer isso de uma forma maravilhosa e é por isso que eu sou um grande fã dos livros dele, menos aquele dos lobos eu não gosto. E uma coisa bem interessante é que nos agradecimentos, aqui no final do livro, no geral os autores falam, né, eu quero agradecer fulano, Beltrano, tarará, e encerram com seu nome. E o T.J. Clune encerra T.J. Clune e embaixo o anti-J.K. Rowling. Porque a J.K. Rowling, autora de Harry Potter, tem feito movimentos e inclusive financiado movimentos de feministas trans-exclusionárias, que são feministas que excluem a pauta trans do seu movimento, porque consideram que mulheres trans não são mulheres e etc. E ele diz que acredita que a fantasia deve ser escrita para todos, para todas, e a gente poderia adicionar na língua portuguesa para todes. E aí eu queria trazer um trechinho do livro que isso fica bem claro. Uma questão importante é que esse livro ainda não foi traduzido para português, mas eu acredito que ele será publicado no Brasil em 2025 ainda. Então eu vou ler a tradução que eu fiz, mas vou colocar o original aqui do lado. Então, minha questão é, se usar uma certa expressão certamente causa mal, por que um político usaria essa expressão em alguma parte do seu governo? Isso tem um propósito ou é só que eles não se importam? Só esse trechinho já é genial para mostrar como o autor consegue condensar em um parágrafo
como que a gente tem movimentos e políticos de hoje em dia que usam de propósito palavras que ferem os outros só para alcançar os seus objetivos políticos. Falando nisso, esse livro tem uma cena que captura perfeitamente as microagressões que pessoas de comunidades marginalizadas, mas eu vou falar aqui da comunidade LGBT porque é como eu sinto mais confortável para falar, sofrem diariamente, mensalmente, enfim. A gente tem uma cena aqui no livro, em que o personagem, que é o diretor da Escola de Crianças Mágicas, ele vai para o Ministério da Educação tentar defender a existência da sua escola e das suas crianças. E aí ele é constantemente atacado por microagressões das pessoas que não são mágicas, que dizem que estão tentando fazer o bem para ele. Por exemplo, o próprio diretor, ele é mágico. E em algum momento do tribunal, eles tentam obrigar com que ele prove que ele é mágico. Porque se ele não provar, se ele não mostrar para os outros, como é que eles vão ter certeza que ele é um ser mágico? Que é uma coisa que acontece muito com pessoas trans com a questão da genitália. Muita gente quer que pessoas trans provem que são trans, mostrando se teriam feito a transição na genitália ou não, o que não faz sentido algum, porque a genitália não define se a pessoa se identifica como homem, como mulher ou como nenhum dos dois. Além disso, quando as pessoas do ministério usam termos incorretos, o diretor da escola corrige essas pessoas. E essas pessoas chegam a dizer, não vamos falar de termos específicos, vamos falar das coisas mais importantes. Como que se expressões violentas e agressivas não fossem importantes. E quando a gente tenta falar isso, olha, não vamos usar essa expressão, não vamos mais falar homossexualismo, vamos falar homossexualidade, as pessoas dizem que isso não é importante. Que é mais importante a gente focar em outras coisas. Outra coisa que eu acho genial que aparece nesse capítulo é a ideia de que o governo quer te ajudar, o governo diz isso, nós queremos te ajudar, mas para isso tu tem que te comportar. Tu não pode ser uma pessoa de uma minoria braba, que é violenta, que grita, não. Tu tem que estar nos moldes ali, calmos, tranquilos, porque só assim tu vai ter a razão. Desconsiderando completamente toda a tristeza, a raiva e a frustração acumulada que minorias no geral carregam consigo. Isso nos leva ao terceiro ponto de por que esse livro é tão genial. Se discute muito a questão da raiva. Afinal de contas, nós de comunidades de minorias, o que a gente faz com essa raiva desse mundo que nos talha, que nos corta, que nos diz que a gente não pode ser quem a gente é, que a gente tem que ser diferente? A gente tem que engolir essa raiva e educar os outros, porque os outros precisam aprender a não nos tratar assim? E se a gente quiser sentir raiva e não quiser educar os outros, a gente está errado? Essa discussão muito legal é trazida no livro em discussões entre o diretor da escola e as crianças, porque as crianças às vezes dizem que elas não querem conversar com os outros, que os outros vão tentar agredi-las. E elas estão erradas? Não estão. É legítimo sentir raiva de um mundo, de um sistema que nos oprime, que nos talha, que etc. A gente não é obrigado a sair educando as pessoas por aí o tempo inteiro. Por mais que educar as pessoas seja importante também, nem todo mundo precisa fazer. E aí eu acho muito legal a forma como a raiva é tematizada, e eu vou mostrar um trechinho no qual o diretor da escola conversa com o fantasma da mãe dele. E a mãe dele diz: raiva, ela disse, cresce por cima das cicatrizes, sob as feridas. Ela cresce e cresce até se tornar tudo o que você conhece. Quando ele falou, não era como um homem, mas sim como uma criança. Como paramos isso? Com esperança, pequeno pássaro. Com esperança, porque esperança é aquela coisa com penas. E eu acho que esse é o grande trunfo desse livro, é saber tratar de assuntos tão pesados e tão delicados de uma forma leve, que às vezes é triste, mas mesmo sendo triste é uma tristeza que ainda nos faz pensar, é uma tristeza de alguma forma que ainda é leve, ela não é aquela coisa de eu vou ficar parado olhando pro teto pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, eu tenho alternativas, eu tenho pessoas nas quais eu posso me escorar, e é sobre isso. O quarto motivo que eu acho esse livro sensacional também é um motivo que já existe no primeiro livro, A Casa do Marcerulho, que é os personagens. As crianças mágicas são simplesmente sensacionais. A minha favorita é o Lucy, que é o filho do diabo. E é assim, toda uma treta nesse livro, porque, meu Deus, é o filho do diabo, ele vai destruir o mundo. Mas o Lucy, ele cozinha com um avental rosa. Porque o Lucy é sensacional, ele não é só o filho do diabo. Nenhum de nós é só uma coisa. Todos nós somos várias coisas. E o Lucy também é isso. Ele é o filho do diabo que gosta de ouvir rock, ele é o filho do diabo que gosta de cozinhar com um avental rosa, e tá tudo bem. E o Lucy tem uma grande conversa com o diretor da escola sobre ele tem o poder de mudar a mente das pessoas. Afinal de contas, ele é o filho do diabo. Mas a questão é, vale a pena ele estalar os dedos e destruir as pessoas que odeiam ele? Ou estalar os dedos e fazer as pessoas que odeiam dele gostar deles e aceitar as crianças mágicas?
Vale a pena a gente obrigar as pessoas a mudar de ideia se elas efetivamente não vão mudar de ideia sozinhas? E aí quando a mágica se dissipar, quando o Lucy deixar de existir, as pessoas voltarem a odiar os outros? Quer dizer, até que ponto a gente pode interferir no livre-arbítrio dos outros para fazer elas aceitarem quem a gente é e quem os outros são? Eu acho sensacional essa discussão, que, de novo, é extremamente complexa, mas é trazida no livro de uma forma muito leve, muito delicada. E aí, finalmente, a gente tem o quinto e último motivo pelo qual tanto esse segundo livro quanto o primeiro são sensacionais, que é acreditar no potencial das crianças na escola, quando elas são jovens, nos adolescentes e tudo mais. Não importa quem as crianças são, se elas são mágicas ou não, a idade que elas têm, a classe social que elas vêm. É importante que a gente apoie essas crianças e apoie os sonhos delas. A gente tem um grande embate aqui no livro de um dos personagens que é muito legal, que é o Chansey, que ele é meio polvo. E mesmo sendo meio polvo, o sonho dele é ser aquelas pessoas de hotel que carregam as malas, sabe? E aí a gente tem um embate entre personagens do livro, sendo que alguns dizem assim, a gente tem que dar a realidade que ele nunca vai ser assim. E o diretor da escola diz, por que não? Por que a gente não pode estimular as habilidades que ele precisa para isso e tentar criar esse mundo no qual ele possa ter essa profissão que ele quer e que ele já está fazendo de alguma forma? Então, assim, sensacional. E aí tem uma parte sensacional que o diretor da escola está falando sobre o Chansey e ele diz o seguinte: um grande homem disse certa vez que histórias com imaginação enraivecem aqueles que não a têm. E aí, né, gente? É sobre isso. Quando a gente fala de mudar o mundo, sobre imaginação, sobre potencial e sobre acreditar nos outros, as pessoas que querem que o mundo fique assim se enraivecem. As pessoas que não veem um futuro diferente se enraivecem. Mas a gente não pode parar por aí, e eu acho que essa é a grande lição desse livro aqui, que apesar de retratar microviolências, discriminação, também retrata perfeitamente potencial e esperança, e é por isso que ele foi um dos meus livros favoritos de 2024.